Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do primeiro verso ao verso de número 8. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Louvado seja Deus pela sua palavra. Amém? Eu pedi para o João me ajudar aqui. Eu quero ler com você outra coisa. Quero ler com você um poema que foi escrito pelo Carlos Drummond de Andrade e que provavelmente você conhece bem. Ele diz assim: E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia e tudo acabou. E tudo fugiu e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Eu reencontrei essa poesia recentemente e pensei mais uma vez que ela é um belo retrato da vida sem Deus. Uma vida que, cedo ou tarde, chega como que num beco sem saída. Você tem a chave na mão, quer abrir a porta, mas não existe porta. Não tem saída. Perdeu a graça, perdeu o sentido. Uma vontade de voltar no tempo, quer voltar para Minas, Minas já não há. Não é mais a mesma coisa, não dá para recuperar o que já foi. Esse poema é um retrato de como nós, cedo ou tarde, acabamos sozinhos nas nossas crises. O povo sumiu, está sem mulher, está sem carinho. Onde é que estão as pessoas quando você mais precisa delas? A sensação de estarmos perdidos. Se a gente pelo menos tivesse algo para cantar, uma valsa para dançar, mas a vida vai se petrificando, se engessando.
um beco sem saída, um esvaziamento, uma rotina que se impõe, sem que acrescente nada à existência, sem que agregue valor. Se pelo menos você morresse, mas nem morrer você morre, você é duro, José. A gente se adapta, se acostuma, vai levando, empurrando com a barriga, como se diz. Esse poema é um retrato da vida sem Deus, que vai se desenrolando de modo deprimente, angustiado, triste, a luz apagada, o frio chegando, o dia que não vem. Não tem novidade, não tem recomeços, é só um dia após o outro, a noite marcando o passo. Esse poema é uma metáfora de uma vida que já não tem certeza do futuro. José é um heterônimo de todos aqueles que perderam a esperança no futuro. Alguns sugerem que José é um heterônimo do próprio Carlos Drummond de Andrade, que também fazia versos, amava e protestava, mas que encarava a vida com muito ceticismo, com algum desânimo, com muita incredulidade. Como tantos outros que passam pela vida, são inteligentes, um dia tiveram belos discursos, mas simplesmente não conseguiram acreditar. José Saramago, tantos outros, que poderiam ter feito tanto mais até do que fizeram, mas não conseguiam confiar, não conseguiam acreditar, não conseguiam entregar. José é heterônimo de todos aqueles que encaram a vida com algum desespero, algum desânimo, algum ceticismo, nenhuma fé praticamente. Não tem esperança, não conseguem olhar para frente, não conseguem se alegrar com a possibilidade de um futuro, não têm certeza de futuro algum. José não tinha certeza de futuro algum. Diferente do apóstolo Paulo. Seria muito bom se o José tivesse conhecido o apóstolo Paulo. Um homem totalmente diferente. Para quem a vida também não foi fácil. Quando nós estudamos a vida do apóstolo Paulo, nós descobrimos que para ele a vida também não foi fácil. Foi difícil. Muitos sofrimentos, muitas dificuldades, muitas frustrações, decepções. Como José, Paulo também chegou num ponto da sua vida em que o povo havia sumido. Nessa carta ele escreve para Timóteo dizendo: Timóteo, todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Não ficou praticamente ninguém. Um homem que alcançou tanta gente, terminar sentindo-se sozinho. Como José, ele também um dia ficou sem nada. E o que ele tinha não representava grande coisa. José ainda tinha uma biblioteca, uma lavra de ouro. Mas Paulo fala a Timóteo que está precisando de uma capa e de alguns livros, que era tudo que lhe havia restado. A vida para ele não foi fácil. Fora os açoites, as perseguições, os apedrejamentos e a prisão em que ele se encontrava no final de sua vida. Para quem não sabe, Paulo morreu decapitado por causa do evangelho, por causa da sua pregação, por causa da sua mensagem. Mas veja, ainda que Paulo não tenha vivido uma vida fácil e não tenha chegado ao fim da sua vida capitalizando lucros e resultados, contabilizando resultados e recursos maravilhosos, ele não chegou ao fim da sua vida deprimido, melancólico, angustiado, desanimado. Pelo contrário, Paulo não chegou ao fim da sua vida sem alegria, sem regozijo, sem fé. Pelo contrário, Paulo chegou ao fim da sua vida podendo dizer, como diz a Timóteo nesse texto que nós lemos: eu combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. A fé ficou intacta, protegia, guardei-a como quem guarda um tesouro. Cheguei ao fim, mas cheguei ao fim com dignidade. Não tenho ressentimentos, não tenho amarguras. E Paulo escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, cuidado até com algumas pessoas que, se dizendo cristãs, são na verdade instrumentos do inimigo para prejudicar as nossas vidas.
Em nenhum momento ele diz para Timóteo que a vida será um mar de rosas ou que tudo será tranquilo. Mas ele não está desanimado e muito menos se sentindo derrotado, porque diferente de José, Paulo tinha a certeza do futuro. Paulo sabia o que lhe aguardava. Paulo tinha os olhos postos no amanhã. Cria profundamente que Deus o aguardava. E essa fé movia o seu coração. Irmãos, eu preciso perguntar para nós nessa noite, o que é que move o nosso coração? Quais são as nossas reais motivações? O que é que nos conduz? Para onde nós estamos indo? José, você marcha. Mas para onde? Onde é que nós realmente achamos que vamos chegar? Porque quando a certeza do futuro não ilumina o presente, as marcas do passado o enchem de trevas. Eu vou repetir o que eu disse. Quando a certeza do futuro não ilumina o presente, as marcas do passado o enchem de trevas. Quando a gente não sabe para onde está indo, a gente anda na força dos nossos traumas, dos nossos complexos, tentando repor ausências que se caracterizaram lá atrás, tentando reforçar uma autoestima que ficou prejudicada lá atrás. Quando nós não temos certeza do futuro, é o passado que nos move. E nós vamos de boicote em boicote contra nós mesmos, machucando as pessoas que nós amamos, correndo atrás de dinheiro ou de coisas que não trazem nenhuma alegria para o coração, porque o que está em jogo é um passado. São traumas, são rancores, ressentimentos, ausências, medos. Quando a certeza do futuro não ilumina o presente, o passado o enche de trevas. José é heterônimo de todos aqueles que olham para trás ou com saudosismo, queria voltar para Minas não há mais. Ou com rancor. E o seu ódio, José, a sua incoerência, e agora? José é heterônimo de todos aqueles que ainda sofrem debaixo das sombras de um passado terrível, ou que deu lugar a um presente ainda pior. José é um heterônimo daqueles que não sabem que o futuro aguarda por nós. Mas diferente de José, Paulo era um homem que não dava lugar para as tragédias do passado, para as dificuldades da história, para aquelas pessoas que se mostraram nocivas no caminho, porque ele sabia para onde estava indo. Paulo era um homem que sabia para onde estava indo. E ele podia dizer a Timóteo, desde agora, Timóteo, a coroa da justiça me está reservada, não apenas para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Naquele dia, o Senhor, justo juiz, me dará, aleluia. Certeza do futuro. O que é que move o nosso coração nessa noite? O que é que move o seu coração cada dia da sua vida? Você sabe para onde está indo? Você tem certeza do que é que aguarda você ao final? Porque eu penso que se nós tivermos certeza de para onde nós estamos indo e o que é que nos aguarda, 4 implicações que nós podemos encontrar nesse texto também estarão presentes no modo como nós vivemos a nossa vida. E a primeira implicação que eu vejo na vida de Paulo, também nesse texto que nós lemos, e na vida daqueles que têm certeza do futuro, é uma nova relação com a obra missionária. Pessoas que sabem para onde estão indo, têm outro tipo de postura em relação à tarefa missionária da igreja. Semana passada nós tivemos um congresso de missões. E o problema de todo congresso de missões é que cedo ou tarde ele fica no passado. Daqui a algum tempo, nem os que mais têm recursos mnemônicos, nem os mais privilegiados na sua capacidade intelectual lembrarão de tudo que foi dito no último congresso de missões. Na verdade, tudo que a Bíblia fala sobre o desafio missionário corre o risco de cair no esquecimento se nós não tivermos convicção do futuro. Se eu e você não cremos que essa vida passa e que um dia todos nós, sem exceção, estaremos diante do trono,
nenhuma mensagem, nenhuma exortação, nenhum tipo de insistência nos levará a pregar o evangelho. Somente a certeza da brevidade dessa vida, somente a certeza de que essa vida passa e não é casa permanente, somente a convicção de que um dia Deus nos pedirá contas, nos levará a falar do amor de Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Por isso Paulo começa o seu texto desse jeito. Ele diz, Timóteo, versículo 1, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Não como quem pede um favor, não como quem sugere uma estratégia pastoral, mas como quem diz, e isso talvez seja a coisa mais importante do mundo: pregue a palavra, em tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte. E ainda no final do versículo 5, faça a obra de um evangelista. Naquele dia, nenhuma conquista nossa poderá ser apresentada a Deus, senão aquelas pessoas que por causa da nossa mensagem creram na salvação de Jesus. Pregar o evangelho é uma marca de quem sabe que essa vida não nos foi dada como palco permanente. Pregar o evangelho é uma marca daquelas pessoas que sabem que a eternidade está em risco para aqueles cujos corações ainda estão fechados para Deus. Pregar o evangelho é uma marca daqueles que olham para o próximo e desejam vê-lo lá, naquele país, naquele lugar, naquela herança que está reservada para aqueles que amam o Senhor. É outra relação com a obra missionária. Se essa vida não é vida definitiva e há uma vida por vir, que só desfrutarão aqueles que tiverem rendido seus corações para a pregação do evangelho, então, meu Deus, nós precisamos pregar o evangelho. Já não haverá fronteiras, nem geográficas, nem linguísticas, nem culturais, nem temporais e nem de qualquer outra ordem. É preciso que as pessoas saibam que essa vida passa rápido e que um dia todos nós estaremos diante do justo juiz. E ele nos pedirá contas do que nós fizemos, de como nós gastamos a nossa vida, de como foi a nossa administração, de tudo aquilo que ele mesmo confiou às nossas mãos. Por isso que a segunda implicação dessa certeza do futuro é uma nova relação com o que nós chamamos de posse. A começar pela percepção de que nós temos um conceito limitado e equivocado de posse. Eu trabalhei essa ideia no meu livro Sabedoria para Viver e Ser Feliz. Nós precisamos repensar o que é que nós estamos chamando de posse. Porque um conceito definitivo de posse para mim seria aquilo que está sob meu poder, que me pertence e que não pode ser tirado de mim ou alterado de forma alguma sem a minha permissão. Porque se é meu, ninguém tem direito sobre isso, exceto eu. Se é meu, ninguém põe a mão. Se é meu, não se perde, a não ser que eu disponibilize. Só é posse aquilo que eu detenho de fato, plenamente, inteiramente e para sempre. Aí você já percebeu que fica difícil possuir o que quer que seja. Você acha que tem um carro lindo, bonito, a cor que você queria, o modelo que você queria, anda na velocidade que você queria, chama atenção como você queria. Mas aí um dia você está andando na Colombo e um endemoniado qualquer cruza o semáforo vermelho e entra de chapa no seu carro, dando perda total. E aí você descobre que você não tem mais. Não aquele. Não daquele jeito. Os japoneses achavam que tinham uma casa, quando o terremoto destruiu tudo. O Rio de Janeiro tinha uma ou outra pequena cidade que hoje já não existe mais, por causa das chuvas e dos desmoronamentos. Você acha que esse corpo que você leva de um lado para o outro é seu, até que um vírus desavisado e abusado
Um vírus, irmãos, não é uma outra pessoa, não. É um vírus. Pense comigo, um vírus. Que é alguma coisa que eu nem sei se existe mesmo ou se é conversa de cientista. Porque eu nunca vi. Um vírus invade o seu organismo e tira fora a sua saúde, se não a sua própria vida. O que é meu? O que é que eu possuo de fato? O que é que me pertence? Isso para não falar em balas perdidas, acidentes de carro, tentativas de assalto que acabam em homicídio, brigas, o que quer que aconteça que simplesmente põe essa vida que eu chamo de risco, de minha, em risco, sem que eu tenha qualquer poder para participar disso. Só a certeza do futuro me garante verdadeira posse. Porque se não há nada nessa vida que eu possa ter de fato, a Bíblia me diz que por causa de Cristo, um dia eu receberei o que é meu, onde ladrão não escava nem rouba, e onde nem traça nem ferrugem corrói. Louvado seja o nome de Jesus. Então a única coisa minha, quando eu tenho certeza do futuro, é a certeza da salvação. É a única coisa minha. O resto não é meu. O resto está sob meu cuidado. Pense comigo, meu irmão. Pense comigo, minha irmã. Se no dia derradeiro o Senhor olhasse para você e dissesse: meu caro, minha cara, seu nome não está aqui no meu livro não. O que você ofereceria para entrar? Você acha que uma nota de R$100 na palma da mão, cumprimentando o porteiro, vai sensibilizá-lo? Senhor, eu dou o que o Senhor quiser para poder entrar aí. Ok, vamos lá, o que é que você tem para oferecer? Senhor, eu te dou minha fazenda. Uma fazenda? O que tem na fazenda? Eu tenho 150 mil cabeças de gado. Olha só, coisa maravilhosa. E onde ela fica? Fica no Mato Grosso. Ah, é? E onde fica o Mato Grosso? No Brasil. Brasil, que país interessante, onde fica? Na América do Sul. Ah, é? E a América do Sul fica onde? Ora, na terra. Ah, porque a terra é minha. Achei que ficava em outro lugar, porque a terra é minha. Você não tem nada lá que você possa me oferecer, porque é minha. Senhor, eu te dou meu filho. Seu filho é meu também. Senhor, eu te dou a minha vida então. Ah, era isso que eu queria desde o começo. Que pena que você entendeu isso tão tarde. Tudo que eu pedi desde o começo foi a sua vida. Porque de resto eu já tinha tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e todos os que nele habitam. A certeza do futuro muda a nossa relação com posse, irmãos. Muda completamente. Terceiro, a certeza do futuro muda a nossa relação com o pecado. Porque quem tem a certeza do futuro sabe que a luta que vale nessa vida não é pelo bom emprego, não é pela cura da enfermidade, embora tudo isso seja necessário e desejável, mas a luta mais importante dessa vida é contra o pecado. Veja como Paulo fala a Timóteo. Versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão, verso 4, dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Paulo sabia, como nós também sabemos, que a Bíblia incomoda, que a verdade incomoda, que a doutrina incomoda. Principalmente quando ela fala do nosso pecado. Quando ela estampa diante dos nossos olhos a realidade do nosso pecado. Pastor, não vamos mais falar sobre pecado. Vamos falar sobre vitória. Vamos falar sobre bênção. Vamos falar sobre família. Mas não vamos falar sobre pecado. Esse tema é um tema constrangedor, inconveniente, difícil. Poxa vida, eu trabalho a semana inteira, estou cansado, venho na igreja, eu quero uma palavra boa. Pastor, vamos encher o tanque. Irmão, você está enchendo seu tanque de pólvora, camarada. Isso aí vai explodir cedo ou tarde. Porque na base das nossas reais dificuldades está o pecado. E quem tem certeza do futuro sabe que essa vida nos foi dada como oportunidade e que o grande inimigo que nós temos é o pecado. É o pecado que abre as portas para o diabo. É o pecado que nos afasta do Senhor. É o pecado que mina a nossa fé. É o pecado. Quem tem certeza do futuro não abre mão
do desafio da santidade em nome da satisfação momentânea e imediata de alguns prazeres. Porque o pecado, em grande parte do tempo, via de regra, é a nossa decisão rebelde de, ao contrário de tudo que Deus nos ensina, partir para a satisfação momentânea, imediata, pontual de um prazer, de um desejo. O sujeito sabe o que Deus quer para a vida dele, mas ele vai abrir mão disso em nome de uma aventura de minutos. Porque, como diz a propaganda da operadora de cartão de crédito, a vida é agora. Mas para Paulo a vida não era agora, não. A vida estava por vir. O agora era trabalho. O agora é trabalho. Porque as férias vêm depois e serão férias eternas. Aquilo que você deseja toda vez que sai de férias. A vida não é agora. Agora é tempo de semear, porque a colheita ainda se dará. Muda a nossa relação com o pecado, irmãos. Se você está vivendo em pecado e você sabe, ninguém precisa te dizer. Ninguém precisa dizer para ninguém o que todo mundo sabe que está errado. Pare em nome de Jesus. Pare hoje. Que tal, hein? Pare hoje. Tem uma relação errada na sua vida? Acabe com ela hoje. Você está fazendo algo que você sabe que desagrada a Deus e que um dia vai estourar feito uma bomba na sua vida? Pare agora. Pare agora. Encerre esse capítulo. Estanque essa hemorragia. Confesse essa desgraça. Peça perdão ao Senhor. Comece de novo. Futuro. Encontro dos homens essa semana, eu disse que nós, como seres humanos, somos capazes de abrir mão do futuro em nome de uma experiência presente. Nós somos. Nós, seres humanos, somos capazes de vender o futuro em nome de um prazer presente. Mas o Senhor nosso Deus, não tem qualquer dificuldade em sacrificar o nosso presente em nome do futuro. Tanto que Jesus disse um versículo que eu nunca na minha história de vida cristã, eu estou há 37 anos na igreja, eu nunca vi ninguém que tenha colocado esse versículo em prática. Ninguém, nem eu. Nunca. Tem um versículo na Bíblia que eu nunca vi, pode até já ter acontecido, mas eu nunca vi, nunca li, não sei de história de alguém que tenha posto esse versículo em prática. Quando Jesus diz assim: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o, pois é melhor entrar na vida caolho do que com os 2 olhos ir para o inferno. E na sequência tem outro que eu nunca vi também. Se a tua mão te faz tropeçar, corta! Nunca entrou um santo na igreja de tapa-olho. Que foi, irmão? Pastor, a palavra, pastor. É a palavra. Eu li a palavra e pus em prática. Nunca. Já vi gente perder olho em briga de bar. Já vi gente perder olho por uma série de razões, mas pela palavra não. Também não estou incentivando você a cortar nada, que talvez fosse até bom cortar em você, para você parar de pecar. O que eu estou dizendo é: o Senhor não tem dificuldades em sacrificar o presente em nome do futuro. Razão pela qual, se você estiver em pecado e isso estiver ameaçando a sua salvação, o Senhor há de entrar com dificuldade na sua vida, com provação na sua vida, até você se emendar. Porque é melhor você salvo do que feliz. E aí vem o 4º ponto, com ele eu termino, que é uma nova relação com o sofrimento. A certeza do futuro me oferece uma nova relação com a obra missionária, uma nova relação com o que eu chamo de posse, uma nova relação com a realidade do pecado e, finalmente, uma nova relação com o sofrimento. Por quê? Porque aí eu descubro que não há sofrimento que não passe. A certeza do futuro é a certeza de que o presente não se impõe com nada que esteja acontecendo comigo agora. Meus irmãos, em nome de Jesus, deixa eu dizer algo para você. Muito provavelmente, daqui a 10 anos,
você não estará enfrentando nada do que você está enfrentando hoje. Nada. Muito provavelmente. Salvo raríssimas exceções. Serão outras lutas, outras dificuldades, outros desafios. Mas daqui a 10 anos, nada do que você está passando agora estará presente, muito provavelmente. Daqui a 50 anos, então, meu Deus, talvez nem você esteja. Daqui a 100 anos, dificilmente alguém lembrará de qualquer problema que você passou enquanto estava aqui. Essa vida passa. O sofrimento não é a paga de nada. Porque às vezes quando a gente sofre, a gente pergunta, o que eu fiz para merecer isso? Ora, das duas uma, ou você fez alguma coisa, e por isso, eu não posso falar isso como pastor, né? Porque eu sou pastor, eu não posso falar bem feito, mas na prática é bem feito. Não que eu pense assim. Ou você não fez nada para merecer isso. Porque essa não é a dinâmica da vida. Esse negócio de aqui se faz, aqui se paga, não é assim. Aqui se faz o que é possível ser feito. Aqui se vive. Nem sempre a vida é justa e favorável, mas é a vida. Só que um dia nós estaremos diante do juiz. Um dia nós estaremos diante do juiz. Aí sim, nós teremos a recompensa ou não do que quer que tenhamos feito através do corpo, como diz o apóstolo Paulo. Em outras palavras, eu não quero me queixar dos meus sofrimentos, embora muitas vezes me queixe. Também não quero desanimar diante deles. Também não quero absolutizá-los, porque cedo ou tarde eles vão passar, e eu tenho certeza que Deus está comigo em meio deles, e tem um propósito para eles, e cedo ou tarde vai abençoar a minha vida. Mas nada disso é tão importante quanto o fato, Romanos capítulo 8, a partir do verso 18, de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que em nós há de ser revelada. Então é outra relação com o sofrimento, por mais duro que ele seja, porque ele faz parte desta vida e não daquela. Naquela não haverá mais dor, nem pranto, nem lágrimas, nem doença, nem crise familiar, nem privações. Todas essas coisas terão passado, e o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda lágrima. Feche seus olhos por um instante. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua Palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua Palavra, andando nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome. Deus, que cada um dos princípios que hoje ouvimos pela Tua Palavra fiquem gravados no nosso coração. Que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida e que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.